Boa noite! Vamos lá para mais um dia. Olha aí, o Instagram tá avisando, pessoal. Boa noite, boa noite, boa noite. Nos preparando. Ao vivo é assim. Vamos enviar para outras pessoas. Convidando, né? Vamos lá. Oi, Pri. Nutricionista. A Luana. Vou colocar o tema aqui. Boa noite, amor. Sejam muito bem-vindos. Que Deus abençoe essa live, que eu possa ser usada como instrumento para a sua vida e que você consiga entender tudo que a gente vai falar aqui. Foi preparado com maior carinho, porque é aquilo que eu sempre trouxe. Para qualquer coisa que você queira construir na sua vida, primeiro você que tem que estar bem. Então, vamos pensar que a gente está trabalhando esses dias visando a roda da vida. Quem de vocês já conhece a ferramenta Roda da Vida? Que é uma ferramenta onde te traz clareza sobre cada área e ali você dá nota para cada área e as notas menores são aquelas que precisam de mudança. Então, hoje a gente vai falar sobre mães, né? Sobre os nossos filhos. Então, ferida de mãe. O que você está transferindo? O que você está transferindo para seus filhos sem perceber? Porque todos nós temos objetivo, né? Todos nós temos objetivo de vida. Mas é impossível. Uma mulher, ela pode ser bem-sucedida do tanto que for. Se você não... Se seus filhos não estiver bem, se eles não estiver desenvolvendo, seja a idade que for, se eles não estiver saudáveis, se eles não estiver feliz, como que você vai se sentir feliz? Como que você vai se sentir realizada? Né? Oi, Marrô, tudo bem? Ah, depois você vai conhecer então, Luana. É muito boa, te traz muita clareza. Eu vou apresentar aqui pra vocês. E ela é baseada justamente para isso, para você olhar para todas as áreas, porque muitas vezes nós temos tendência a olhar ou para o que você está reclamando, né, para aquilo que não está dando certo, ou obcecar no que você quer, mas acaba que não estrutura o que fazer para chegar àquele objetivo. Muito bom ver você aqui, Marrô. Manda essa mensagem para outras pessoas, que eu tenho certeza que vai ajudar bastante, porque esse tema é um tema que... Oi, Nayane, boa noite, boa noite, boa noite. Um beijo para você, para Marrô, para Nayane. Hoje a gente vai falar sobre esse tema, ferida de mãe. O que você está transferindo para seus filhos sem perceber. Principalmente nessa correria de hoje em dia, mas independente da correria, aconteceu tudo que a gente vai falar aqui sempre foi muito real, principalmente na vida das mulheres, aonde eu quero que você olhe para o seu relacionamento com seus filhos. Porque muitas vezes você não está tendo força de mudar por você. Mas quando você olha para o prejuízo que você pode estar causando neles,
por questões de padrões de comportamento gerado e muitas vezes olhando de forma que sem ver que você está repetindo da mesma forma. Então, a frase de impacto de hoje é: você não está falhando como mãe, que é o maior medo que a gente tem, né? Está apenas repetindo padrões que nunca foram curados. Então, eu quero que você coloque aí no seu caderno, que você provavelmente separou. Você não está falhando como mãe. Nós temos essa culpa, né? Por mais que a gente faça, por mais que você sabe que você se sacrifica, por mais que você se redobra para fazer acontecer, nós estamos sempre nos culpando. Então, eu quero te trazer essa verdade. Você não está falhando como mãe. Você é uma mãe maravilhosa. Só está repetindo o que você aprendeu, mesmo você falando que não. Então, hoje a gente vai falar sobre algo que dói um pouco, mas cura. Se você tiver a humildade de entender e ver qual é o valor desse assunto. Então, o que das feridas, coloque aí no seu caderno, o que das feridas pode estar escorrendo. Coloca essa frase aí. O que das feridas pode estar escorrendo silenciosamente para os seus filhos? Quais das suas feridas? Né? Às vezes você nem sabe se você tem alguma ferida, se você está no processo. Às vezes você nem reconheceu ainda que você tem. Na verdade, todos nós temos feridas emocionais. É impossível o ser humano falar: eu não tenho nada. Todos nós temos, de alguma forma. Por mais que nossas mães tenham sido maravilhosas, nunca nos faltou nada, nunca nos faltou presença, nem nada. Em algum momento, a sua concepção sobre aquilo, ou de um tratamento diferente entre irmãos, ou um dia uma surra que você mereceu, mas ela só estourou porque ela estava ligada a um outro contexto. Então, é impossível ter um ser humano que fala assim: não tem nenhum bloqueio, nenhuma ferida. A questão é o quanto que você está reconhecendo que você tem padrões de comportamento que está ligado à ferida. E outra questão é, se você está buscando evoluir, desenvolver, entender, se autoconhecer para saber por que você tem comportamento da forma como você tem, mesmo falando que nunca mais vai fazer. Então, eu trouxe aqui algumas perguntas que são bem reflexivas, né? Como você vê, minhas lives elas não são só de passatempo, enrolação. Eu gosto de trazer algo que você possa realmente colocar em prática e que eu recebo, como eu recebi hoje, também, direct. Até esqueci de colocar aqui nos stories, que eu achei a maior gracinha. Situações da pessoa já ir se transformando através das lives. E quando eu entendi realmente sobre dar, independente de quem está sendo só curioso, ou está criticando, ou está isso e aquilo, quando eu entendi isso, fazer live para mim se tornou tão leve que para mim é como se eu estivesse mesmo cumprindo um princípio, sabe? É um ato realmente de gratidão a Deus por tudo que eu superei na minha vida, por tudo que eu tenho recebido, tudo que eu tenho vivido e tudo que eu ainda tenho superado e tudo pelo que a visão que eu tenho de onde eu vou chegar. Porque todo o conhecimento que você está guardando, o dom que você tem que você está guardando, eu costumo falar isso, que se você não passa para frente, você adoece. Principalmente se você é uma pessoa comunicativa, se você é uma pessoa expressiva, se você sabe que todo dia você está levando com você pro seu travesseiro aquilo que você deveria ter feito. Seja um conselho, seja um perdão, seja uma orientação, seja uma receita. Seja algo que, mesmo que esteja acontecendo na sua vida, por algo que te gerou vergonha, gerou desonra, gerou tristeza, mas se Deus permitiu que você passasse, é justamente para que você pudesse estar preparada para viver esse processo. Então, anota aí essas perguntas que são:
São perguntas bem reflexivas, tá? Você já se pegou gritando e depois chorando sozinho de culpa? Você já se pegou gritando com seus filhos? Você já se pegou, ou então aconteceu com você quando criança, mas você já se pegou gritando? Comenta aqui. Você já se pegou gritando com seus filhos e você sabe que naquele momento eram outras questões, falta de paciência, TPM, você consegue justificar, mas isso já aconteceu com você e depois você até chorou sozinha de culpa por não querer ter feito aquilo? Coloca aí, sim ou não, que depois eu vou te explicar por quê. Que atitude da sua mãe você jurou não repetir? Você jurou não repetir, da sua mãe, da sua avó. Você falou, não, eu nunca vou fazer isso. E você, mas de repente, sem perceber, você fez. A Luana tá falando que sim, a Nayane também. Então, qual é essa atitude? Coloca aí no seu caderno, se você quiser comentar aqui, você vai trazer mais consciência a isso. Vai mostrar que você é corajosa, que você é humilde. Que atitude da sua mãe você jurou? Nossa, isso aqui eu não vou fazer. Não vou fazer com os meus filhos. Mas de repente, sem perceber, você fez. A Marrô tá falando, uau, isso é muito sério. Muito sério. É mais do que uma aula de empreendedorismo, te ensinando como é que fazer aquilo, outro. Porque você pode ter todas as formações. Pode estar com o teu planejamento tudo em mão daquilo que você vai fazer amanhã. Mas se você não entender sobre como você funciona, qual é as coisas que estão presas dentro de você, como que você vai sustentar matar um leão todo dia? Como que você vai descobrir o tamanho da sua força, né? Então, anota aí. Olha, muito bom. A Marrô tá falando. Ainda bem que a minha filha nasceu quando eu comecei a trabalhar o meu autodesenvolvimento. Muito bom. Muito bom, Marrô. A terceira pergunta que você precisa saber das respostas é: isso não é culpa. É repetição inconsciente. E aí, a pergunta é: você tem se sentido culpada como mãe? Mesmo que você, até então, como a Marrô tá falando aqui, pra mim tem sido mais tranquilo. Ainda bem que a minha filha nasceu depois que eu comecei a trabalhar o autodesenvolvimento. Pra quem não sabe, a Marrô é um dos meus casos. E assim, eu tenho muito orgulho porque ela continua desenvolvendo como a gente... eu sempre combino, principalmente nas minhas mentorias individuais, onde eu falo o que você aprender aqui, você vai levar para o resto da sua vida. Você vai levar, ninguém pode te tirar. Então, quando você muda um comportamento, é só você que decide voltar aquele velho comportamento. Porque do mesmo jeito que as nossas memórias, do mesmo jeito que os nossos traumas, eles nunca vão sair. Eles não vão sair da nossa conexão neural. Isso de acordo com o estudo, né? Aquelas memórias, elas nunca vão... Não tem como você ter uma amnésia e esquecer. Elas vão ficar ali, que causa os seus comportamentos. E quando você decide fazer diferente, você está fazendo um outro caminho neural. Então, eu posso decidir por 1 ano, 10 anos. No dia que eu decido voltar a fazer aquilo que eu faria, que eu fazia no passado, eu começo também a agir até o comportamento antigo, porque ele tá lá. Eu só decidi fazer diferente. Ó, a Luana tá falando. Eu constante me culpo em deixar meu filho sozinho e a maior parte do tempo para trabalhar. E você já tá caminhando, né, Luana? Para que essa realidade seja diferente. Oi, Arthur, boa noite. Muito bom ter você aqui. Presta atenção aqui, porque eu acho que vai ser bom. Chama sua mãe também. Então, reforce
essa observação e responde para você qual o seu nível de culpa e repetição inconsciente de padrão de comportamento que você fala que não ia fazer e você acaba fazendo, mesmo que para você seja algo inocente, ligado a situações que você provavelmente não admira na sua mãe. Então, isso tudo tá ligado a traumas emocionais. Quando você repete padrões aonde você fala que não concorda com aquilo da sua mãe, quando você vê, você tá fazendo igual. E é em coisas simples, como a forma como você manda tomar banho, a forma como você dá parabéns, a forma como você dá confiança, traz confiança para aquela criança na hora que ela vai fazer algo, a forma como a hora de parar na TV, a hora de como escolher o que vestir, como escolher dar uma bronca. Então, assim, às vezes você está conversando com um adulto, a criança entra ali e a forma como a sua mãe falava com você que você não concorda e você fala que nunca ia fazer, quando você vê, você já está falando até pior do que a sua mãe. Então, tudo isso, se você tem esse comportamento, está ligado a traumas emocionais que moldam o teu comportamento e as suas crenças, né? Quando você foi... Então, eu quero que você lembre aí agora. Quando você foi invalidada, ignorada, exigida demais em algo que você não tinha capacidade naquele momento. O que aconteceu? A sua mente, seu cérebro, ele aprendeu a sobreviver. A sobreviver e não viver. Por isso que mesmo hoje você é adulta, toda vez que você tem que fazer algo, você tem medo do novo. E eu imagino que você não quer isso para os seus filhos, né? Então, todas as questões que tá ligado ao seu comportamento, às suas crenças, a forma como você lida com a sua própria vida, inconscientemente você tá passando isso para os seus filhos. E isso realmente é muito grave, porque se você não se cura, seus filhos herdam o quê? Herda a mesma vida, o mesmo ciclo. Agora, se você se cura, seus filhos herdam liberdade emocional, autoestima, confiança, né? Tudo, eles vão entender que não saber é normal. Perguntar uma coisa que você não sabe é normal. E hoje, devido a essas questões que você viveu com a sua mãe, onde foi invalidada, aonde foi... tinha dois irmãos e ali aquele irmão conseguiu algo e você não conseguiu. Mas a fulana, mas o fulano... Não sei se isso aconteceu com você. Então, naquele momento, você foi invalidada. E aí, você nem lembrava mais dessa questão. Mas essa questão atingiu a tua autoestima. E toda vez que é pra você fazer algo, agora na tua vida de adulto, toda vez que é pra você tomar uma decisão, você vai sentir o quê? Você vai se sentir retraída. Você vai se sentir envergonhada, tímida, medo de ser rejeitada, medo da opinião das pessoas. E se você age assim, nesse comportamento com seus filhos, o que vai acontecer? Os seus filhos também vão agir da mesma forma. Então, quando que, pra mim, foi duas coisas que eu tomei decisão muito séria. Foi na minha questão de maldição hereditária, quando eu me converti e eu fui entender sobre maldições hereditárias, e anos depois, quando essa possibilidade de entender e levar a sério o desenvolvimento pessoal, a inteligência emocional, entender como que eu funciono, como que a minha mente funciona, como que foi minha história. Então, a coisa que eu mais amava falar com a minha mãe e com meu pai é vivo ainda, é sobre da onde eles vieram, como que foi a vida deles, como é que foi a vida deles da infância. E como eu tenho habilidade para fazer pergunta e ficar uma coisa leve, eu acho que dos meus irmãos foi a que mais já conversou sobre esse tipo de assunto. Até para entender por que ele agiu como pai em algum momento da forma como agia, como ela agiu como mãe comigo e com os meus irmãos, como ela agia. Então, assim, era uma mãe
maravilhosa, mas em alguns momentos ela era muito sanguínea, era muito... tinha que ser do jeito dela, era... sabe? Tinha um momento que ela perdia ali a linha e aquilo trazia mais medo do que respeito. E provavelmente eu tive atitudes que geraram também situações que me fez tomar essa decisão, como a Marro tá falando aqui, da decisão de mudança. Então, eu lembro de momentos que eu gritei com a minha filha, ou até dei uma surra que não precisava ser naquele momento, daquela forma, e que eu vi repetindo um padrão de comportamento dos meus pais. Então, e entendi também que se eu não curasse essas questões, eu ia impactar na vida dela. E aí eu fiz exatamente o que você está falando aqui, Marro. No dia que eu não tinha coragem para fazer por mim, eu lutava para falar, não, eu vou quebrar essa maldição, eu vou mudar essa forma desse comportamento, esse medo, essa timidez. Não parece, mas eu sou uma pessoa tímida. Eu sou uma pessoa quase que antissocial. Quase que antissocial. Eu gosto de lugar calmo, eu gosto de lugar com poucas pessoas, eu gosto de praia. Melhor dia da semana para mim na praia é segunda-feira, é terça-feira, é de meio de semana. Eu gosto de restaurante vazio, para você ver. E talvez, por alguma razão, todas as minhas crenças, tudo que eu já passei, possa estar ligado a isso. Mas o que eu quero te convidar é para entender hoje quais são os seus, né? Os seus traumas, seus comportamentos gerados por mãe, ferida que veio do comportamento da mãe, principalmente da mãe, que hoje, se você não mudar, o que vai acontecer? O que vai acontecer? E para te ajudar a ativar ainda mais e te ajudar nessa questão de raciocinar e achar onde que tá essas questões, eu quero te convidar para fechar o teu olho agora. Porque se você não se cura, é aquilo que eu te falei. Os seus filhos vão herdar o mesmo ciclo de maldição. As mesmas coisas que aconteceram, eles tendem a fazer isso. Eu quero contar também uma história até de uma pessoa que está num dilema, de uma mãe que está num dilema muito sério com uma filha que separou e que foi agredida. Né? Foi agredida pelo marido e ela foi buscar na casa do marido e trouxe para casa e ela estava sofrendo muito e a gente conversando sobre o assunto e ela tentando justificar, né, que ela ia tomar a frente, que ela ia resolver a vida da filha, isso, aquilo, tá. E aí eu perguntei para ela, né, como que era o relacionamento dela com o pai. E aí ela falou, não, com o pai super maravilhoso. Aí eu já vi que estava relacionado, porque quando você escolhe um homem com muitas questões emocionais, que é agressivo, que não te valoriza e várias coisas, a primeira coisa é paternidade. Porque a mulher, ela consegue ver o valor dela através da relação com o pai. Então ela vai procurar homem que se espelhe com o pai. Mas também tem essa questão da autoestima, de como que ela aprendeu com a mãe a se valorizar e se portar diante de um relacionamento. E aí ela falou, não, com o pai sempre foi maravilhoso a relação com o pai. E com você? Aí ela, não, comigo já é mais difícil, porque a gente é muito parecido, a gente bate de frente. Só para você entender sobre essa questão da ferida da mãe com o filho. E aí ela falou, comigo já é um pouco mais difícil. Ela bate de frente comigo, ela tem personalidade forte, eu também. E aí eu falei assim, mas você já parou para pensar que não adianta você tomar a frente para resolver a questão para ela? Que é ela que tem que entender que o problema não tá só nele, que ela tem que ver o que tá por trás, ela procurar
essa postura de homem, principalmente se ela não tem nenhuma questão com o pai e tudo mais. Ela mas não tem o que fazer, porque a gente quer abraçar. E eu é que sempre cuidei de tudo. E aí eu falei pra ela assim, e se você... E ela já tava como se ela estivesse passando mal. E se você passar mal, se você cair, quem que vai cuidar de você? Aí ela, eu mesma. Aí ela falou assim, eu já tenho consciência disso, que ninguém vai me segurar. Que eu é que tenho que segurar a barra de tudo, porque ninguém faz nada. E aí eu já consegui identificar que ela se punia de carregar tudo. Lembra daquela questão da máscara, da mulher orgulhosa, daquela pessoa que ela aprendeu, ela foi obrigada a ser forte? E aí a gente conversando, foi quando ela falou sobre a questão de relacionamentos anteriores, onde ela passou exatamente a mesma coisa que a filha. Ela passou a mesma coisa, onde a filha viu toda a situação, o filho viu toda a situação. Onde aqui nesse tema nós conseguimos ver o quanto que o nosso comportamento como mãe vai influenciar. E jamais foi inconsciente. Ela jamais, se ela tivesse esse conhecimento que você está tendo agora, ela jamais agiria da forma como ela agiu naquela época, ou ela está agindo agora. Porque não é sobre você ter raiva do seu genro, é sobre entender que esse pode sair da vida dela, mas o outro pode vir muito pior. Porque a filha só está repetindo um padrão que viu. Qual é o padrão de merecimento dessa mãe? De ser agredida, de ser desvalorizada pelo marido, de muitas vezes acontecer de tudo, né? Ser xingada, ser agredida verbalmente, emocionalmente, fisicamente. E aí aquela menina, com aquele trauma da mãe, foi isso que o que ela tá fazendo? Ela tá só repetindo. Boa noite, Cris, seja muito bem-vinda. Ela só está repetindo aquele padrão. Então, a partir do momento que você entende isso, a seriedade que é você ficar no mesmo lugar aonde você está, simplesmente porque por alguma razão você parou ali e entende, se alguém me feriu, essa pessoa me deve. Às vezes, por mais que você queira sair de uma situação que você está, inconscientemente, é como se você quisesse culpar alguém. Culpar os seus pais, culpar a sua mãe, culpar a vida, culpar aquele primeiro amor, culpar aquela situação, porque você está da forma como está. E se ele não tivesse feito aquilo, você não estava do jeito que você está. Se no fulano não tivesse feito aquilo, você não estaria com a vida como você está. Só que não adianta, as pessoas, elas não vão sair da vida delas para resolver a sua vida, resolver os seus problemas. Isso é dolorido. Só que é uma coisa que você vai ter que aprender na marra, na dor mesmo, para entender que ninguém vai na sua casa resolver os seus boletos. Ninguém vai na sua casa passar a mão na sua cabeça. E às vezes, inconscientemente, a pessoa ela fica ali, debaixo de uma traição, debaixo de uma depressão, debaixo de algo, porque aquele dia que não sei o que, aconteceu aquela situação, e aí ela entra no mais profundo da derrota para aquela pessoa que ela julga culpado pelo seu fracasso se sentir culpado. E pode ter até essa possibilidade, mas será que a sua vida vale a pena? Os seus filhos, a vida dos seus filhos vale a pena? Você viver um padrão de comportamento, de crença, de pensar assim, porque até um minuto atrás você não sabia que esse comportamento de desvalorização como mulher era relacionado a padrões da sua mãe. Mas agora você sabe. Agora você sabe que a forma, por mais que você não goste da sua mãe, por mais que... E aquela que fala que gosta, que nunca teve problema com a sua mãe, que nunca teve questões, mas tinha alguma coisa escondida dentro das emoções. No meu caso, quem me conhece, nenhuma das minhas irmãs pode falar aqui agora, nunca tive problema com a minha mãe. Nunca tive desrespeito com a minha mãe. Nunca levantei a minha voz, né,
47 anos que eu tive mãe, tem 6 meses que ela faleceu, eu nunca tive problema com minha mãe. Pelo contrário, a minha vida inteira foi para provar que eu era boa no que eu fazia para ela. Porque por alguma razão, o meu subconsciente tinha como se tudo que eu fazia não era suficiente para ela me amar. E ela sempre foi uma mãe amável. Não é que ela era uma mãe que não era amável. Antes dela falecer, ela me mandou um áudio super carinhoso. Ela fazia isso com todas as irmãs. O meu maior linguagem de amor é a mesa. É no café da manhã, é no lanche da tarde, é nas refeições principais, porque a minha casa, ela tinha esse hábito. Esse hábito de sentar à mesa, de todo mundo comer aquilo que gostava. A minha mãe era daquela que, se você não gostava de carne cozida, e meu pai gostava de carne cozida, ela fazia frita para quem não comia carne cozida. Se você não gostasse não quisesse comer frango, ela fazia o frango e fazia outra. Então, pouquíssimas mães você vai ver que tem esse tipo de comportamento. E eu não sabia que, mesmo eu achando assim, apaixonada na minha mãe, sempre amei a minha mãe, nunca tive problema, nunca fui uma filha de levantar a voz para ela, de acusar ela com nada. Sempre ajudei ela desde os 9 anos, a ajudar financeiramente, a ajudar emocionalmente, de conversar. Depois que eu me formei, mais ainda. Mas assim, desde os 9 anos, eu sempre sentei com ela. E depois que eu entendi sobre essas questões de traumas, eu fui fazendo exercício de escrita. E para falar a verdade, depois que ela faleceu, que eu vi que aquele momento, quando eu perdi minha mãe, eu pensei, não, agora eu acho que eu não consigo. Assim, eu tinha medo de cair e não levantar. Medo de entrar num ponto que eu não conseguisse. Porque ela era ela era a minha maior fã. Ela era assim, meu maior motivo. Ela me elogiava. Ela via todos os meus conteúdos, todas as minhas lives. E ela me mandava. E aí ela via. E quando a gente falava assim sobre... ela ia para elogiar e tudo. Ela falava... Nossa, minha filha, muito bom isso que você fez e tal, mas eu vou querer que você fale isso comigo pessoalmente. Depois você vai ligar, pessoalmente não. Depois você vai ligar aqui e a gente vai falar. Ela queria que eu falasse daquele tema com o problema dela. Então, assim... E o que eu quero que você entenda? Que mesmo com esse relacionamento, eu tinha essas questões. Eu tinha questões que nem eu conseguia reconhecer. Que eu tinha questões que eu precisava ser resolvido com ela. Como a questão de quando ela me colocou nas casas. Então, momentos onde eu tive... meus irmãos faziam alguma coisa quando criança, ria da minha cara, fazia um bullying e ela não... E ela levava aquilo como coisa de irmão. Então, naquele momento eu pensava... Ela podia não ter deixado eles fazer aquilo. Ou falar um apelido que você não gosta. Coisinha simples. Que gerava aquele bloqueio. E aí eu precisei entender sobre isso. Aí, então é isso aqui. Foi eu que criei. Porque até o fator dela me colocar nas casas. Não é porque ela não me amava. E amava mais as minhas irmãs. Ela me contou depois. Foi porque ela confiava em mim. Ela confiava. Falou... Eu falei, então por que a senhora não colocou as minhas irmãs nessa idade? Porque depois colocou também adolescente. Aí ela falou, porque eu confiava. E eu sabia que eu não podia deixar você na fazenda. Que você ia ser alguém na vida, que você ia fazer algo que era diferente. E aí, primeiro eu tive que identificar esses padrão de coisas que... eu não queria fazer com a minha filha, que eu não queria repetir, coisas que ela fez que eu não queria repetir. E depois que você identifica, por isso que esse tema não é para te trazer culpa, não é para te deixar triste, não. É para você encontrar. Primeiro porque sua mãe não é perfeita. Segundo porque você também como mãe não é perfeita. Eu não sou perfeita. É pra gente encontrar aonde que está
essa questão que tá te travando, que você não tá crescendo. Deus, ele tá doido para te abençoar, tá doido para te entregar algo a mais. Mas será que você tem capacitação? Às vezes você quer faturar tanto, você está faturando 3.000 no mês. Mas será que você entendeu qual é o seu valor? E se Deus te mandar 3 vezes mais do que esse tanto de cliente, você tem técnica para isso? Você tem especialização para isso? Você tem visão? Você vai dar conta de atender esse tanto de pessoas que você quer? Você sabe qual é o seu valor para saber colocar o preço certo no teu trabalho? Você sabe qual é o grau de transformação que você tem na vida das pessoas, do seu produto, o impacto que teu produto tem na vida das pessoas, seja ela um produto, seja ele um serviço. E quando nós não nos curamos, além de você impactar negativamente a vida dos seus filhos, você impacta diretamente nos seus resultados. Tudo que você fizer vai ser mediano. Tudo que você começar, você não vai terminar. Tudo que vier, na primeira crítica, você quer desistir. Então, eu vou te chamar aqui para um exercício onde eu quero que você... É um mini exercício, mas que faz diferença. Já fez diferença em outras mentoradas, em live. E não é porque é uma live, não é porque é gratuito, que eu não sei qual é o valor transformador disso aqui. Eu quero que você feche os olhos agora. Eu quero que você confie em mim. E que você feche os seus olhos. E que você imagina a sua criança interior. Ou então aquele momento. Quero que você lembre daquele momento que você se sentiu invalidada, que você se sentiu chateada. Seja criança, adolescente, aquele momento que está vindo na sua memória agora. Da sua criança interior. E eu quero que você imagina essa criança naquele momento triste, naquele momento daquele cativeiro, daquela palavra que você recebeu, daquela invalidação. Eu quero agora que você se concentre, respira e feche os olhos e imagina a sua criança interior em frente para os seus filhos. Ou para sua filha ou seu filho que está te dando mais problema, mais dificuldade. Eu quero que você fique de frente. Imagina que você está de frente. E acredita em mim, a sua mente, ela volta lá naquele momento. Ela não entende que foi passado. Por isso que você tem um comportamento dessa forma. Comportamento de vítima, comportamento de se sentir fracassado, de não se sentir capaz. E aí você transfere isso para os seus filhos. E aí, se você não muda, você também vai ter filhos que vai se sentir incapaz, que vai se sentir fracassado, que vai se casar mal, que vai ter um emprego de um emprego para outro. Então, se esforce, imagina você criança na frente dos seus filhos agora. O que você gostaria que ela dissesse? O que você gostaria que essa criança, lá quando você foi chateada, lá naquele momento de invalidação, que alguém não acreditou em você, que alguém te acusou, essa criança interior que é você, na frente dos seus filhos, o que você gostaria que essa criança falasse? O que tem dentro de você que essa criança fala para os seus filhos? O que precisa ser interrompido agora? Eu quero que você pense sobre isso. O que precisa ser interrompido hoje ainda? Um comportamento que você age hoje, mas que quando você era criança, por alguma razão, você se tornou essa pessoa que se sente incapaz. Se você fizer esse exercício com... Respira fundo. E se você não conseguiu
eu vou repetir aqui novamente. Você vai perguntar, você vai se colocar de frente para o seu filho e vai fazer essa pergunta, como se a sua criança, o que você gostaria de dizer para os seus filhos? Você está imaginando. Nessa hora, a sua alma, ela vai achar onde está aquela ferida, onde está aquele trauma. E aí, a partir daí, você vai falar, foi aquele dia que a minha mãe falou aquilo, aquele dia que eu me senti abandonada, aquele dia que eu apanhei, aquele dia que não acreditaram em mim. E o que precisa ser interrompido hoje ainda? Sabe, na tua mente, você vê aquela memória quando você era criança. Vê aquela memória daquele acontecimento que só você sabe, às vezes ninguém mais sabe. E que hoje você tem esse tipo de comportamento de se sentir fechada, você fechada com seus filhos. E aí você não sabe porque seus filhos são fechados com você. Comportamento de ignorância, de quebrar as coisas na frente dos seus filhos. Comportamento de você já tá apertada. E aí você falar para os seus filhos, tá pensando que dinheiro é mato? Tá pensando que dinheiro nasce em árvore? Eu estou fazendo isso que eu estou me matando de trabalhar. Por que você não tá vendo que eu estou me matando de trabalhar? Às vezes seu filho pede ou sua filha pede um valor que eles não têm consciência de quanto que vale a vida. Se eles tiverem menos de 12 anos, 10 anos, aí pede 50 reais, pede um tênis. E aí, em vez de você explicar, olha, agora não é o momento, quando for possível a gente vai comprar, agora nossos objetivos são outros. Você sempre está repetindo a mesma coisa que seus pais falavam para você. Tá achando que o dinheiro nasce em árvore? Tá achando que eu vou me matar de trabalhar para te dar um tênis só para você se mostrar na escola? Então você vai fazendo coisas que vai destruindo a identidade dessa criança ou desse adolescente. E esse adolescente ou essa criança, ela vai criando a mesma casca de orgulho que você. Porque lá atrás, a sua mãe fez a mesma coisa com você. E aí, agora, você simplesmente está levando a vida na barriga, acha que é normal viver mais uma geração e botando mais outra geração de pessoas travada, com a mentalidade pobre, com a mentalidade orgulhosa, aonde são pessoas fechadas, você não sabe o que seus filhos estão pensando, você não sabe exatamente qual é o dom dessas crianças, a habilidade dessas crianças. Por quê? Porque seu objetivo é só pôr comida dentro de casa, seu objetivo é só sobreviver. Vocês não estão vivendo, vocês estão sobrevivendo. Então, quando a gente entende que eu posso continuar honrando meus avós, meus pais, e não tudo bem, não é que tá tudo bem, mas que foi escolha deles. Eles podem não ter conseguido romper o que você vai romper agora, mas eles romperam outras coisas, eles romperam outras dificuldades. A sua avó rompeu um monte de outras coisas, nossos bisavós, as pessoas que chegaram aqui no Brasil, imagina, a forma como, as coisas que eles romperam, né, na escravidão, nos barcos vindo de Portugal, seja lá de onde é a sua origem, né? Então, assim, eles tiveram o momento deles de mudança. Eles romperam outras dificuldades, outras questões de política, outras questões da sociedade. Agora, o seu momento é de romper questões que nós nunca no mundo inteiro tivemos tanta possibilidade de crescimento como nós estamos tendo agora. Nunca no mundo inteiro, em nenhuma época, nós tivemos tanta informação e possibilidade de mudança. E, inclusive, de abundância, de enriquecer, de aceitar você ter dinheiro na sua conta, de aceitar você ser alguém, de aceitar você ser a primeira milionária da sua casa, da sua família, de aceitar ter o melhor carro, de aceitar ser feliz. Ser feliz. Não é errado você ser feliz. E isso só vai acontecer quando nós
criarmos dentro do nosso ser essa visão de que nós fomos criados para vencer. Mas enquanto você não olhar para dentro de você e entender por que Deus te fez, e eu separei aqui um versículo para esse finalzinho de live, onde o tema desse dia é assim: onde foi que eu me perdi? Porque se você não está do jeito que você gostaria, só tem uma razão: ou você está perdida, ou você está na jornada para chegar onde você gostaria de chegar. Mas nas duas possibilidades, se você não tomar a decisão de buscar força diária ao Espírito Santo para te dar visão, para te afastar do mal, para te colocar pessoas que realmente vai impactar na sua vida, para que você saiba o ambiente certo para você lidar, para você saber as palavras certas para sair da sua boca, para os seus filhos, para sua casa, para o seu negócio, para tudo que você for fazer. E a única coisa que nos possibilita isso é o Espírito Santo, aonde Ele que nos dá essa força de buscar conhecimento na palavra, de buscar conhecimento nos ambientes que a gente está, não para guardar, mas para fazer a diferença aonde a gente estiver. Então, anota aí também no seu caderno. Se você não tem caderno, olha, eu vou te falar um negócio, porque eu acho que eu falo de caderno e caneta, eu acho que umas 10 vezes em cada live. Por quê? Porque é necessário, gente. Olha aqui, eu tenho mais de 10 anotações, caderninho assim, para cada assunto. E assim, porque é algo que muitas vezes você não vai voltar lá. Eu volto porque são os meus temas, são as coisas, além dos que são meus, do meu desenvolvimento mesmo, tem outros que são coisas que eu vou buscar ali de experiência, de aprendizado. Mas às vezes você nem vai voltar lá para ler. Mas enquanto você está fazendo ali, você está firmando que você está comprometida, que você está focada naquele objetivo. E depois você pode consultar sim. Você vai consultar daqui a um ano. Por exemplo, se eu pego um caderno aqui que eu coloquei em 2015, 2017, são respostas completamente diferentes, porque era em outro momento, resposta vazia, resposta sem alma, sem direção. Por quê? Porque era outro nível de conhecimento sobre mim mesmo. Então, tenha caderno e caneta, papel, para colocar seus ensinamentos, para fazer as escritas terapêuticas, porque muda a nossa vida, E tudo é de escrita, gente. A vida é feita de palavra e de escrita. Tudo que você vai fazer, vai comprar, escritura. Vai casar, escritura. Vai morrer, certidão de óbito. Vai nascer, tudo é escrita. Palavra e escrita. Então, em Jeremias 29:11, está escrito assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, plano de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, plano de dar-lhe esperança e um futuro. Então, Jeremias era um profeta, aonde no meio de pessoas de Deus, pessoas que era para servir a Deus, mas estava completamente com visão disturbada, sem seguir princípios, né? Sem seguir aquilo que precisava ser seguido, inclusive o rei da época. E Deus escolheu Jeremias para falar com esse povo que era rebelde, era um povo que queria as coisas de Deus, queria prosperar, queria mudar, mas queria fazer as coisas do seu jeito. Então, as pessoas estavam corrompidas. O povo de Deus estava corrompido. Não estava falando sobre as pessoas que não se falava que era de Deus, não. Pessoas que falavam que era de Deus, como é hoje em dia. As igrejas estão lotadas de pessoas que falam que são de Deus, mas que são corrompidas. Estão ali por medo do inferno e para fingir ser uma coisa que não é. Por quê? Porque não está quebrando essas questões, não está colocando conhecimento em prática. E isso tem destruído muitos lares.
Muitos lares mesmo. Então, por isso que Deus falou através de Jeremias isso aqui para pessoas rebeldes. Pessoas que diziam ser dele, que aceitava Jesus, aceitava Deus, na verdade, não tinha o Senhor Jesus ainda, mas que estavam rebeldes. E Deus falou, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de lhe causar dano, plano de dar-lhe esperança e um futuro. Ou seja, imagina o próprio Deus falando isso comigo e com você. E às vezes você não tem orado, você não tem jejuado, você não tem... Você tem se esfriado por uma culpa, por a forma como você está como mulher, como mãe, como ser humano, algo que você acha que não deveria ter feito, e através daquilo você foi se esfriando. Às vezes você pensa assim, poxa, mas Deus nem vai me ouvir, porque eu falo que vou fazer isso, eu não consigo fazer. Eu falo que eu vou começar a declarar no espelho quem eu sou, e quando eu vejo, eu falo que eu sou burra mesmo, não dou conta. E aí, só isso, não precisa ser pecar com outras coisas não, só isso contra você, a palavra de Deus fala para você não falar algo contra você. Mas é de brincadeira, sua mente não quer saber, a sua alma ela não quer saber. Do mesmo jeito que às vezes a gente faz brincadeira com os próprios filhos, porque é de brincadeira, ou filho com os pais, não, a gente está numa brincadeira, para ficar divertido você não mede as palavras. Mas o próprio Deus está falando aqui que Ele tem planos de te prosperar. E prosperar é crescimento. É crescimento, é evoluir. É você dar conta de fazer aquilo que outra hora você não conseguia fazer. Então, eu te convido a fazer esse exercício. Esse exercício da visualização. E eu vou passar um outro exercício para você fazer pergunta para os seus filhos, aonde para você reconhecer nos seus filhos quem são eles. Então essas perguntas ela dá para qualquer idade dos seus filhos. Dá para você fazer com a sua mãe também. Eu fiz com a minha mãe. Então um dia a gente conversando, eu fiz e ela perceber que ela estava passando por um treinamento, sendo que ela não se importava. Mas lá no grupo eu vou mandar para você, vou procurar aqui nos meus arquivos, esse exercício de filhos, aonde em um momento que você estiver conversando com ele, você vai tirar um momento, e se você quiser filmar, pode ser muito legal também para vocês depois, se ele tem 5 anos, 10 anos, 12 anos, e você vai fazer essa pergunta para os seus filhos. São várias perguntinhas, acho que é umas 7 mais ou menos, e você vai ficar impressionado com quanto você não conhecia os seus filhos, quanto você não conhecia eles, e até nas suas perguntas você fala assim, poxa, olha a visão que ele tem de mãe também, tá bom? Então, muito obrigada pela presença de vocês, que Deus abençoe a nossa vida, te abençoe, que você entenda que você é intercessora da tua casa, que você entenda que o seu marido, ele tem autoridade, não só como o homem da casa, mas como o profeta da sua casa. E é uma coisa que eu queria te convidar a ensinar para o seu marido a orar com você, se vocês não têm essa rotina, esse hábito. Então, se você quer curar suas feridas e você já é casada, seu marido precisa saber dos seus piores momentos. Ele não tem que saber só dos melhores ou dos piores no seu ângulo de vítima, mas ele precisa saber de quanto que aquilo lá impacta no seu comportamento hoje. E uma coisa que é muito bom é você entender que você é o sal da tua casa, você é o sabor da tua casa. A mulher que santifica a casa, né? Mas ao mesmo tempo, se só você está trabalhando, só você está orando, só você está fazendo, significa que você quer ser o homem da casa. Então, dá para ele a importância, mostra para ele a importância de vocês orarem junto e dele orar em você.
sabe? Dele impor a mão sobre você e falar, amor, me abençoa, me abençoa. Então, a partir do momento que você entender isso, que ele entender isso, ele vai se sentir mais especial ainda dentro de casa. Essa oração, ela vai subir, né? Os anjos vão descer, porque a palavra de Deus fala que Deus dá ordem aos anjos a seu respeito. E você vai ter mais força para se curar, para mudar o seu comportamento. E através disso, você vai ser o perfume da sua casa. Então, você vai ser um exemplo para a criação dos seus filhos. E quando você une uma força espiritual sua com a do seu marido, é mais fácil de você se curar, de você não ter uma pessoa para te julgar nos teus defeitos, mas uma pessoa que está entendendo que você está entrando numa jornada de desenvolvimento pessoal. E eu não posso falar que isso não dói. Dói. Tem dia que você tem preguiça, que você não quer pensar nisso, pensar em mudança. Mas quando você tem um alvo que é família, que é os nossos filhos, até sem querer você vai fazer. Vai pegar aquele aprendizado e vai colocar em prática. Porque é a maior riqueza que tem. Quando uma família está unida, não tem para ninguém. Ninguém vai te parar. Ninguém vai te parar. Por isso que o mal, ele investe muito. E se você tá com dificuldade no teu relacionamento, e são coisas que dá pra mudar, comportamento dá pra mudar. É difícil, mas se você investe no teu casamento, investe em oração, investe em jejum, investe em conversa, em comunicação. Mas não adianta, adianta. Se ele não tá te agredindo, se ele não tá te traindo, e se ele não tá te agredindo fisicamente, emocionalmente, adianta sim. É só melhorar a comunicação, chamar ele pra orar, sabe? Deixar ele orar. Mas ele não sabe. Vai orando as primeiras vezes e vai sempre chamando ele pra, amor, ora hoje. Ele não sabe. O Pai Nosso ele sabe. E aí, aos poucos, você vai percebendo que o próprio Espírito Santo vai direcionando. E vocês vão cada dia mais dando saltos maiores em todas as áreas da vida. Amém? Deixa eu ver o que vocês falaram aqui. Oi, Vanilza! Maninha maravilhosa! Eu me sinto assim, lustre. A Jainara, seja muito bem-vinda. A Nayane, que é a minha sobrinha. A Luana. A Nayane falou assim, fico feliz em saber que sua netinha vai assistir pelo YouTube no futuro. Ela vai ficar muito orgulhosa. Vai sim. Hoje o Alves já tava pedindo pra fazer um canal pra ele. O meu amor tá falando aqui, obrigado, parabéns. A Cris, obrigada. A Cris me mandou um depoimento lindo. Vou colocar nos stories, hein, Cris? E vocês também, se vocês gostaram, se essa live foi transformadora, tira um print, chama outras mulheres pro grupo. Agora eu tô avaliando para poder deixar entrar no grupo, tá? Na comunidade que eu fiz lá no WhatsApp. E lá eu vou mandar as perguntas. Só lá, hein? E essa live eu vou salvar para vocês assistirem, que se você não tiver visto, ou compartilhar com outras pessoas para chamar para amanhã, pra gente crescer esse movimento, crescer o meu canal no YouTube, porque assim eu me animo e vou trazer cada vez mais conteúdo. Eu tenho certeza que Deus vai me capacitar cada dia mais, porque eu tô me permitindo a isso, porque não tem nada na vida que me alegra mais do que ver mulher empreendendo, crescendo, sendo valorizada, sendo amada, olhando pra ela e acreditando, e de preferência a gente junto, né, gente? Já pensou a gente marcar aqui um passeio aqui na praia? Pra gente fazer um evento, todo mundo junto aqui na praia? Eu topo? Vocês topam? O versículo, esse aqui, ó. Jeremias 29:11. Anota aí, Cris. Jeremias 29:11. Tá? Eu vou salvar a live, vou colocar o link lá nos stories pra vocês compartilhar com outras pessoas. Faz o print aí, gente. Faz o print pra chamar outras pessoas. Fez? Chama outras pessoas, me manda um direct com o seu depoimento pra mim colocar
Pra outras pessoas animar e vir também. Um beijo pra vocês. Marro, amei te ver aqui. Eu sempre tô orando e lembrando de você também. Você é uma mulher de garra, super admiro você. Falo de você pra todo mundo também. Beijo pra vocês, gente. Tchau, tchau.